porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Depois saldrá Jehová e peleará com aquelas nações como peleou el dia de la batalha. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Nestas passagens, nos fala do que estará acontecendo na terra de Israel, lá em Jerusalém, o que produzirá uma terceira guerra mundial, a qual será atômica. E depois disso, que estará acontecendo durante o tempo da grande tribulação, que também é chamado de o aperto de Jacó, e que corresponderá ao tempo da segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, no capítulo 9. Assim, podemos ver que isso será inevitável. Essa guerra decidirá o futuro da humanidade, consequentemente, o futuro de Israel e de todo o Oriente Médio. Para o problema do Oriente Médio, essa será a única solução permanente, ou a que trará a solução permanente para os conflitos do Oriente Médio. Isso está conforme a palavra profética escrita na Sagrada Escritura, na Sagrada Bíblia. O que os hebreus têm e que o cristianismo chama de o Antigo Testamento. Porém, essas mesmas coisas nós a vemos no Novo Testamento. Podemos vê-las no Evangelho segundo São Mateus, no Evangelho segundo São Marcos, no Evangelho segundo São Lucas e no Evangelho segundo São João. E é disto que Cristo nos fala em São Mateus, no capítulo 16, versículos 26 ao 28. Quando ele nos disse que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E também em São Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 a 46, Cristo disse que quando o Filho do Homem se assente no trono da sua glória, e que é o reino de Davi, serão reunidas perante ele todas as nações, e ele as julgará. E esse juízo decidirá o futuro de cada nação do planeta Terra.
a ser unidas Umas delas se unirão a Israel y otras van a ser e outras por el Hijo del Hombre y van a desaparecer del planeta Tierra. serão rejeitadas pelo Filho do Homem e desaparecerão do planeta Terra. Podemos ver E nós que podemos ver que haverá pueblos muitos povos en el valle de la decisión no Vale da Decisão. no encuentran la solución Eles não encontram a solução al problema para o problema do Oriente Médio, cual ha venido o qual tem vindo por já milenios. por séculos ou milênios. Pero la única solución Mas a única solução será esa guerra essa guerra señalada en la Escritura, que está apontada aqui na Escritura lo cual e que también corresponderá também a la guerra del Armagedón. à guerra do Armagedon. Todo eso se entrelaza Tudo isso cosa con la otra. entrelaça uma coisa com outra. Ahí Cristo Então, viniendo Cristo vindo con su ejército celestial, com o seu exército celestial, el cual es el jinete del caballo blanco, con las e que será huestes de o cavaleiro do cavalo branco, com as hostes celestiais do Apocalipse 19, los gentiles, poderle fin vindo para tirar o reino dos gentios, de Dios en la tierra, lhe colocar um fim que será la e logo estabelecer o reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi. E a Escritura diz, no Apocalipse, capítulo 19, que la bestia que a besta, con sus ejércitos com seus exércitos, guerra fará guerra al jinete del caballo blanco, ao cavaleiro 19. do cavalo branco do Apocalipse 19. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, Isso está no Apocalipse capítulo 19, verso 19 en adelante, que dice: versículo 19 em diante, que diz: a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui nos mostra Viento muy grande, que haverá um confronto muito grande. y eso será un enfrentamiento E esse confronto y el anticristo. será entre Cristo e o anticristo. En el Mesías estará el Espíritu Santo, No Messias estará o Espírito Santo. E no anticristo estará el espíritu del maligno, estará o espírito do maligno. o sea, el diablo, Ou seja, o diabo, su espíritu, que é um espírito y se vestirá e que se vestirá de carne. Ou seja, carne, que será el anticristo. um véu de carne que será o anticristo, o homem do pecado.
Assim podemos ver terrible se acerca que algo muito terrível se aproxima para a humanidade. las naciones no le encuentran la solución As nações a los problemas não encontram solução que tienen en la actualidad, para os problemas que atualmente elas têm, multiplicando. os quais vão se multiplicando. Habrá una solución Mas haverá uma solução la paz que trará permanente a paz permanente oriente, para o Oriente Médio todas las naciones, e para todas as y nações. eso será E isso el glorioso reino del será no Mesías. glorioso reino do Messias. Pero antes de venir ese reino, Mas antes que esse reino venha, antes que seja estabelecido e traga a toda paz la humanidad, para Israel e para toda a humanidade, habrá una guerra. haverá uma guerra. Es inevitable. Isso é inevitável. Palabra profética E está na palavra profética para el día postrero, para o último dia, para el tiempo final. para o tempo final. Está escrito, E o que está escrito, cumplimiento tiene. cumprimento terá. Por eso dice la Escritura Por isso a Escritura diz, que estemos atentos por São a Pedro, la palabra que nós estejamos atentos à palavra profética que ilumina una antorcha como en lugar oscuro. uma tocha em lugar escuro, Alumbra como una antorcha ilumina como uma tocha el reino de las tinieblas, entre o reino das los trevas, gentiles, no meio do reino dos gentios. reino que con su gente Reino este que com suas gentes caminham às tontas, oscuridad. caminham em La escuridão. palabra de Dios dice, Porém, a palavra de Deus diz, despertem, ó nações, é tempo para as nações despertarem suban al valle de Josafat, e subam ao vale de Josafá, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. de alrededor. porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Aparentemente la solución del Medio Oriente, Aparentemente, a solução do Oriente Médio, los problemas del Medio Oriente, dos problemas do Oriente Médio, no ha encontrado una solución. não tem sido encontrado uma solução. Porém, Deus tem a solução, Juicio divino o juízo divino que está profetizado. que está profetizado. Esto también nos habla E é disto que também nos fala em Malaquias, capítulo 4, no capítulo 4, nos dice, quando nos diz: porque aquí viene el día ardiente como un horno,